Bom dia, pessoal. Estamos aqui para gravar o terceiro episódio da primeira temporada do Tic Tic Tac Cast. O Tic Tic Tac Cast é um podcast que vai falar sobre infância, educação, parentalidade. E hoje as nossas convidadas são duas psicólogas, Manuela Borges e Maria Vitória Cordeiro. Boa tarde, é um prazer estar aqui hoje. Como ela disse, meu nome é Maria Vitória, mas podem me chamar de Mavi. Eu sou psicóloga clínica e escolar, trabalho na Tic Tic Tac, faço parte da equipe de coordenação da Tic Tic Tac junto com a Patrícia. É um prazer estar aqui com a Manu hoje. A Manu é minha supervisora também. Foi muito gratificante pra gente ela ter aceitado esse convite. O prazer foi meu, né? Afinal de contas, sou ex-aluna da Tic Tac, sou mãe de duas alunas da Tic Tac. Então foi um enorme prazer e uma enorme gratidão receber esse convite. Estou aqui muito feliz, muito honrada de estar aqui participando desse projeto. Que bacana. E o tema de hoje, regras e limites. Vamos embora. Como dar limite para o seu filho. Ih, caramba, é um tema muito interessante. Muito, muito interessante, né, gente? Polêmico. E polêmico. E gostoso de falar, eu adoro. Então vamos lá, gente. Então vamos. Como é que a gente pode dar regras e limites para uma criança? Como vocês podem me colocar o que vocês tiverem, vocês acharem importante dentro desse tema. Como é que é essa questão? Comportamento infantil. Uhum. Vamos lá, eu começo? Você começa? Não, me veio assim agora na cabeça. Eu vejo um erro muito comum, assim, que acontece muito com as famílias, de colocarem regras para as crianças sem comunicar às crianças que aquela regra existe, entendeu? Essa é uma regra da minha casa. Sem deixar claro, né? Isso, sem deixar claro. Essa é uma regra da minha casa e essa criança tem que saber que essa é uma regra daqui, mas isso nunca foi dito para a criança e às vezes assim, por exemplo, arrumar o quarto. Arrumar o quarto é uma regra que provavelmente todo mundo tem essa regra em casa, né? Enfim, uma regra comum. Deveria, né? Mas arrumar o quarto é muito amplo. Uhum. Né? É uma regra muito ampla. Arrumar o quarto para você não pode ser a mesma coisa que arrumar o quarto para mim. Exato. E aí começam os conflitos que acontecem nas casas, que com certeza... Isso. Então, vou aproveitar que você mencionou isso e falar de clareza, né, nas regras. E dentro da terapia cognitivo-comportamental, eu acabei de lembrar que eu esqueci de me apresentar, que eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou neuropsicóloga, pós-graduada, enfim, vamos embora, vamos para a clareza. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a clareza ela é muito importante dentro dos combinados, dentro das regras, dentro dos limites, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente trabalha com as famílias, quando a gente recebe no consultório para orientação parental, é justamente essa noção da clareza, das regras e consequências. Às vezes você diz até qual é a regra, mas você não diz o que vai acontecer caso ela cumpra a regra e caso ela não cumpra a regra. E aí a criança fica perdida no meio do caminho. Aí é uma caixinha de surpresa. Aí ela cumpre a regra, e aí, qual é a consequência? Ela não cumpre a regra, e qual é a consequência? E essa incongruência, ou essa inconsistência, ou essa pouca clareza das regras e consequências acaba dificultando o comportamento da criança, né? Então, um dos pontos principais da gente organizar no início da orientação parental, por exemplo, é essa clareza das regras e consequências, essa consistência de quando a criança emite um comportamento, ela precisa ter uma resposta consistente ao longo do tempo para que ela possa aprender aquele comportamento. E aí, se for uma regra, melhor ainda, né? Então, quarto arrumado, o que significa? Pode ser roupas sujas no cesto, a cama feita depois de acordar e sem livros e cadernos abertos em cima da escrivaninha. Então, são 3 itens, na verdade, mais claros do que arrumar o quarto, né? E aí a gente pode, à medida que a criança vai colocando aqueles comportamentos em prática, a gente vai dando um feedback, né? Isso aí, gostei da arrumação, gostei da sua bancada estar limpa e organizada, que bom que você fez a sua cama logo ao acordar. Ih, acho que tá faltando uma coisa, hein? Tô vendo roupas pelo chão. Onde são essas roupas? Então, a gente também dá pistas, dá sinais não verbais, né? Fazer perguntas.
ajuda a criança a ir colocando aquele comportamento em prática. Eu queria perguntar assim, mas a gente está falando de que idade? De que idade que nós estamos falando? Então, para ficar claro assim, qual seria essa idade que a gente poderia fazer esse tipo de exigência, assim? Eu acho importante. A partir de que idade? Eu acho importante que as regras, elas sempre têm que... Elas têm que condizer com a idade da criança. Não tem como a gente esperar uma coisa de uma criança que ela não tem ainda idade para cumprir. Exato. Isso. Se aquela regra está sendo muito difícil da criança cumprir, aquela regra tem alguma coisa errada. Perfeito. Então, esse exemplo que eu dei, né, de 3 comportamentos, talvez uma criança de 3 anos não seja capaz de cumprir. Talvez um deles sim, né? Mas uma criança de 7, 8 já é bastante capaz de cumprir uma regra com esses 3 itens que eu coloquei. Né? Então, a gente, de fato, tem que acompanhar o desenvolvimento da criança e saber o que é esperado para cada idade. Vou aproveitar e falar um pouquinho disso. Né? Então, por exemplo, é muito importante que a gente espere da criança algo que, de fato, ela possa dar para a gente. Né? Isso então, é bem importante. Não dá para a gente esperar que uma criança de 2 anos seja capaz de compreender a linguagem de um adulto 100%. Muitas vezes ela está adquirindo aquele vocabulário, né? Boa parte das vezes ela está adquirindo o vocabulário, adquirindo aquele repertório linguístico. Então, às vezes a gente diz uma coisa que a criança não entende exatamente o que a gente quis dizer. Né? Então, a gente esperar exatamente o que é esperado para cada idade é muito importante. Então, é esperado que dentro com a criança com 1 ano ela esteja já andando, né, em torno ali de 1 ano. Sim. Com 2 anos ela já esteja falando. É importante que, né, já esteja aí pelo menos um início de linguagem, de pequenas frases. Com até 4 anos, 4 anos e meio, é esperado que haja o desfraude. Então, são alguns marcozinhos do desenvolvimento que são importantes dos pais terem ideia para poder eles cobrarem, vamos dizer assim, das crianças aquilo que, de fato, elas podem dar. Né? E assim, porque para a família... Você falou de desenvolvimento infantil, né? Falou das etapas de desenvolvimento. Para a família, às vezes é um pouco difícil a família entender sobre essas etapas, né? Nós que somos profissionais sabemos das etapas de desenvolvimento. Por isso que é importante a ajuda, a escola, a orientação na escola. Sem dúvida. Ler bastante, para poder entender o que exigir daquela criança, né? Porque às vezes a criança só está sendo criança, né? A gente inclusive só. Tem um caso, né, Mavi, em comum que a gente até pensa um pouco em relação a isso. Talvez a expectativa dos pais esteja além do que a criança pode dar, né? Nós já falamos sobre isso aqui na questão da alfabetização, na questão nessa parte da aprendizagem, nós já falamos sobre isso aqui num podcast. E eu acho que acaba entrando novamente nessa questão da exigência, né? Muito alta para aquela faixa etária. Sem falar na comparação que hoje em dia não é mais local, ela é mundial, né? Então, as pessoas postam coisas na internet. Meu filho com 4 anos já sabe ler e escrever e não sei o que, letra cursiva. E você fica naquela... Opa, peraí, meu filho já tinha que estar fazendo isso ou não tinha? É verdade, né? Porque tem pais que, de fato, não têm esse conhecimento sobre o nível de desenvolvimento que é esperado. Então, será que com 4 anos meu filho já tinha que estar lendo e escrevendo? Eu vi aquela... né, personagem tal, influencer tal, falando que o filho dela já faz isso, já faz aquilo. Então, muito cuidado com essas informações que não vêm, né, de base científica, de estudo, de pesquisa, né? Então, ter alguém com quem você possa contar, como a escola, um profissional de saúde, o pediatra, o psicólogo, para dar essas informações, ajudar nesse conhecimento do desenvolvimento típico, é super importante, super válido, né? Pelo menos eu penso. Eu também penso concordo. Também que é importante, além de assim, tem um momento que é importante você procurar ajuda e a orientação, mas eu acho também que seria importante os pais lerem antes, né? E procurarem saber também sobre o desenvolvimento, sobre tem muitos livros que falam sobre isso, que dão dicas de como ajudar a manejar o comportamento do filho. Então, acho que procurar ler também seria um caminho, assim, além de procurar ajuda. Eu acho que é importante também. Eu acredito também. Eu acho que o importante também, além disso, não só o desenvolvimento global, mas o desenvolvimento do cérebro da criança. É outra parte muito importante, que eu acho que facilita muito quando os pais entendem o desenvolvimento ali, em que fase do desenvolvimento do cérebro aquela criança tá. Porque nosso cérebro, ele só tá 100% desenvolvido ali
Sim. Alguns autores discordam, mas é a partir dos 24 anos que ele tá 100% Quase caí para desenvolvido. trás quando eu ouvi isso a primeira vez. Acho que a gente pode aproveitar e dar uma informação importante para eles, né? Do cérebrozinho racional e do cérebro instintivo, que acho que já pode ajudar também com a questão das regras e limites, né? Então, quando nosso cérebro está funcionando super bem, ele está assim organizado, né? Quem deu essa dica foi o Daniel Siegel, né? Que é um psicólogo super importante lá nos Estados Unidos. E ele explica que quando o cérebro está organizado, a criança está regulada emocionalmente, né? Ok, beleza. Aqui é como se fosse a minha testazinha, né? O nosso lobo frontal, que é o último a se desenvolver. E aqui existem as funções executivas, que elas só estão prontas lá para o final da adolescência e início da vida adulta, né? E a gente precisa fazer essa função com as crianças. Então, quando elas estão dominadas pela emoção, elas vêm para cá e funcionam como um cérebrozinho instintivo, dominados só pelo sistema límbico, né? E aqui elas só têm 3 possibilidades de comportamento: fugir, paralisar ou brigar. Né? Então, quando elas entram naquelas birras, elas estão aqui. Do shopping. Aquela do shopping, joga no chão. No meio do shopping. Ali ela paralisou. Ela paralisou. Ou então algumas brigam, né? Chutes, socos, batem, né? E aí, qual é o nosso papel? Ajudá-las a voltar para cá, né? Ajudá-las a se reorganizar emocionalmente antes de qualquer coisa. Porque se a gente for querer dar algum tipo de consequência, enumerar qualquer tipo de punição que ela vai ter. Enquanto ela tá aqui, falar muito, ela não tá ouvindo nada. Ela é um não blá, ouve, blá, blá, né? blá, blá na cabeça dela. Sim. Né? Então, a gente tem que ajudá-la a vir para cá primeiro, a se organizar, para que depois a gente possa estabelecer quais são as consequências, né? E aí varia de família para família. E aí eu tenho certeza que alguém em casa vai estar pensando agora, tá, mas como é que eu faço para ela voltar para cá? Exato. Então, vamos lá. Vamos dar algumas sugestões. Como é que é, gente? Porque assim, eu às vezes... Eu presto muita atenção quando eu estou em locais públicos, eu presto muita atenção nesses comportamentos das crianças. É claro, é nosso trabalho. E eu vejo muito a criança saindo disso que vocês explicaram, né? Dessa cérebro regulado, organizado. E desregulando, mas a mãe desregulando junto. E fica todo mundo desregulado. Exato. E aí demora bastante para conseguir voltar. Então, assim, é bacana vocês falarem mais sobre isso. Acho muito interessante. Vamos falar então. Primeira coisa que a gente precisa fazer é a gente saber que a gente não pode desregular junto, porque senão vai ficar todo mundo desregulado, porque nós somos os adultos da história, né? Nós somos Deveríamos, né? A figura de segurança, Sim, o que a gente chama, né, de apego seguro, em que a criança precisa olhar pra gente e entender, opa, tá bom, meu pai e minha mãe estão ali para me dar suporte, me dar o apego que eu preciso, o suporte que eu preciso, né? Então, além disso, nós somos modelos para eles, né? Então, se a gente desregula no momento em que eles desregulam, todo mundo desregula, então desregular é uma forma de lidar com a situação, isso, né? Então, a gente saber que a gente tem também essa importância no sentido de termos modelos e referências para eles na hora de um problema, né? Então, primeira coisa, a gente se conectar com a criança, né? Então, dizer para ela, vamos lá, se acalma, eu tô aqui, você precisa de quê? Qual é a ajuda que você precisa para você se acalmar? Então, num tom de voz, né, baixo, olhando nos olhos da criança, de alguma forma, se ela estiver aceitando, fazendo algum contato físico com ela, segurando a mãozinha, ou se abaixando, segurando um pouquinho assim nos ombros. Se ela não quiser toque físico, né, você perceber que ela está muito agitada, não encosta, fica de longe. Quando ela der aquela respirada no choro, você fala, eu tô aqui. Assim que você se acalmar, a gente conversa. E fica ali do lado, esperando e mantendo ela em segurança, né? O que não pode nessa hora, a gente sair de perto, deixar ela lá, só que ela pode ficar em insegurança, né? De várias formas. Ou ela se sentindo insegura por estar ali inundada em emoções, ou até mesmo num local público ela, né, pode ficar em risco. Então, é importante que nessa hora a gente esteja sempre ali em segurança. Alguns pais falam assim, Manuela, mas se eu fico ali, eu não tô dando atenção para aquele comportamento, não tende a piorar? Aí é importante que a gente, né, tenha essa... É difícil fazer essa discriminação, mas é importante que a gente tenha essa noção, né? Eu não vou estar ali falando com ela, dando sorrisinho. Não, eu vou estar ali, segura, mostrando que eu sou o porto seguro para ela, oferecendo ajuda na hora que ela, né, der aqueles respiros ali do choro. E a primeira coisa que eu preciso fazer é regular ela.
Depois eu vou conversar, depois eu vou listar as consequências que eu acho, né, que possam ser cabíveis. E a primeira coisa é a gente ajudá-la a se regular. Esqueci alguma coisa, Mavi? Não, na escola, assim, trazendo um pouco para a escola, eu falo para as professoras muito, assim, às vezes, quando... Porque às vezes não funciona, né, Manu? E aí algumas crianças gostam... A atividade física é uma coisa Sim. que ajuda também ao cérebro voltar ali pro racional. Então, às vezes até as crianças já usam, às vezes, esse recurso de correr. E aí a gente não deixa também. O adulto, às vezes, acaba não deixando. E eu, lá pros meninos na escola, falo, deixa ele correr um pouquinho. Ele tá desregulado, deixa ele se regular depois, você chama ele e conversa com ele. Então, acho que outra maneira também seria E essa. deve acontecer muito também na porta da escola, né? Aquela hora de se separar, né? Também acontece bastante. E é muito sofrido para algumas famílias, né? E aí, nessa hora, é um contexto um pouquinho diferente do contexto da rua, né? Do shopping, daquele momento de birra. Birra porque eu não quero ir, ou birra porque eu tô cansado e não quero fazer aquilo que estão me mandando fazer. Ali na separação, né, na hora de mãe e filho, ou pai e filho se separarem para ir para a escola, é um momento um pouquinho diferente, né? Ali, a emoção que está dominando é a ansiedade, muito provavelmente, né? A ansiedade de separação, que a gente chama. Isso. E ali, a criança precisa sentir segurança na família e que a família possa passar essa segurança também para a escola, né? Então, assim, validar que tá tudo bem, você tá com medo, tá tudo bem você tá preocupada, tá tudo bem você tá ansiosa, mas aqui é um local seguro, a mamãe vai, a mamãe volta. Olha, seus amigos estão lá te esperando, a sua professora está lá te esperando. Falei isso agora de manhã para uma criança. Né? O que você precisa para você se sentir mais segura e poder entrar? E aí, às vezes, deixa uma roupinha, um cachecol com a criança, ou faz um carimbo na sua mão e um carimbo na mão da criança, um coração, né? Manda uma foto da família dentro da mochila, para quando a criança sentir saudade, ela poder olhar a foto. São crianças muito pequenininhas, né? Então, assim, é natural que sintam saudade, que sintam medo, que sintam ansiedade de estar num lugar longe da sua família de origem, né? Então, oferecer essa segurança para a criança e, né, dar ali algumas ferramentas para que ela possa se sentir segura também dentro da escola é importante. Entendi. Tá? Agora, quando você falou da criança lá no shopping, a criança que está no chão do shopping, existe muito uma cobrança da sociedade. As pessoas estão passando ali, as pessoas fazem aquele olhar para a mãe que está naquela situação. Sim. Aquele olhar crítico. Essa criança está te dominando, ela está fazendo birra, ela está até te manipulando, já escutei também. E a mãe, nessa situação, qual seria a orientação, assim, para dar para essa mãe nessa situação? Sabe o que me lembrou, Manu? Eu diria que essa mãe, nesse momento, assim, posso estar errada, mães, me corrigem se eu estiver errada, mas eu acho que nesse momento, eu acho que o que passa muito na cabeça da mãe é a emoção que está ativada ali, a vergonha. É a vergonha. Sem dúvida. E eu lembrei agora de uma aula da pós, que eu acho que foi a Renata que deu, dela falar que a vergonha é uma emoção. Todas as emoções, elas vêm e passam. Mas a vergonha, principalmente, ela é uma emoção que, depois de um tempo grande, quanto mais tempo, depois daquele acontecimento, por exemplo, ali no shopping, a mãe vai sentir vergonha ali, todo mundo olhando pra ela. Depois que aquilo passou, ela não vai mais sentir vergonha daquilo. Uma coisa tão... Passageira. Passageira, justo. Sim. Uma coisa que eu costumo orientar as famílias o que é mais importante nessa hora? É você cuidar da sua criança ou é você estar cuidando dos olhares críticos dos outros? Verdade. Né? Assim, qual é o valor ali para você que você precisa estar mais atento? E o seu comportamento precisa ir de acordo com o seu valor. Né? Então, o meu valor ali naquela hora pode ser esconder o que a minha filha está fazendo e ir embora. É isso que eu quero? Né? Porque aí eu me safo ali daqueles olhares críticos. Ou o meu valor é ensinar minha criança a se regular, independente de quem está vendo.
né? Então, é lógico que tem um limite, né? Se a criança está destruindo coisas, enfim, né? Aí você vai ter que conter a criança, vai tirar ela dali do local e vai, né, fazer o que precisa ser feito. Mas se ela tá tendo ali um momento de birra, de frustração, de desregulação emocional, primeiro a gente acolhe, primeiro a gente organiza a criança e depois a gente sai, né? Porque talvez dentro dos meus valores, ajudar a minha criança a se organizar emocionalmente é mais importante do que as pessoas que estão passando por ali, né? Então, esse comportamento alinhado a valores, né? É verdade. E você, mais uma vez, o adulto tem que ser adulto, né? Uhum. E você estava falando de consequências. Uhum. Depois a gente conversa das consequências. Uhum. E aí, essa conversa é uma conversa que vai acontecer naquele mesmo dia ou uma conversa que vai acontecer depois? Eu acho que tem muito essa dúvida das famílias. Cada família vai elencar as suas consequências de acordo com o que ela acredita. Exato. Como que seria essa orientação? É recomendado que as consequências elas sejam lógicas, né? Que elas tenham um sentido ali para o que aconteceu e que também essa consequência, se for a consequência, por exemplo, de uma regra, a criança quebrou uma regra, usando o exemplo, sei lá, de um adolescente que tem 3 horas para ficar no celular por dia. Ele passou desse horário, ele vai perder o celular. É uma consequência lógica, porque ele fez uma coisa com o celular, ele quebrou essa regra do celular, ele vai perder o celular naquele dia. Mas acho que para as crianças pequenas, essa consequência... Me corrija se eu estiver errado, Manu. Essa consequência deve ser o mais perto possível, né? Do acontecimento, do sim. acontecimento. A gente tem que saber, assim, qual é o nosso objetivo em usar dessa consequência, tá? Por quê? A palavra disciplinar, ela não significa punir. E muitas vezes a gente usa como punir. Como a punição. palavra disciplinar significa ensinar, né? Então, eu quero aproveitar aquele momento para ensiná-la a se regular emocionalmente. É esse o meu objetivo. Então, eu vou dizer para ela o que ela pode fazer da próxima vez que acontecer isso. Então, na próxima vez que vier uma emoção muito forte, você diz para mamãe, mamãe, eu tô muito brava. Mamãe, tô muito, muito, muito chateada. Posso te dar um abraço? Ou, mamãe, eu tô precisando de ajuda. Não tô conseguindo dar conta disso aqui que eu tô vivendo, que eu tô sentindo, né? Dependendo da idade da criança, ela já consegue comunicar em palavras. Falar dessa emoção. E aí a gente sempre fala também no consultório que quando a criança vai para o comportamento é porque muitas vezes ela ainda não está conseguindo usar as palavras. Que a partir do momento que ela consegue identificar o que ela está sentindo, qual é o problema e onde ela precisa de ajuda, ela não precisa mais ir para o comportamento, né? Então ela expressa o que ela está precisando, a necessidade dela ou qual foi o problema que ela teve, né? Então, dependendo do meu objetivo, né, vamos dizer assim, educacional daquele momento, eu posso ensinar a criança essa regulação emocional, ou eu posso estar lidando com um momento de regras e consequências, e aí eu vou precisar, né, ter ali já pré-estabelecido algumas regras e algumas consequências para aquela criança. E o ideal é o mais breve possível ao acontecimento, né, e que tenha alguma lógica, alguma relação com o comportamento inadequado, tá? Tem, assim, complementando um pouco, tem outro tipo de consequência que eu acho importante a gente falar, que é a consequência natural. Uhum. Eu sempre falo, assim, para os pais escolherem as suas batalhas. Uhum. Que eu acho que tem batalhas que elas não vão desgastar e não é necessário. Por exemplo, colocar o casaco. Uhum. Às vezes está chovendo ali, você quer que a criança coloque o casaco e aí vai ou tá muito frio e a criança não quer colocar o casaco e às vezes você vai... entrar ali numa briga, num conflito com a criança que não é tão necessário assim. Ela vai, provavelmente, ir na rua, vai sentir frio ou vai se molhar e aí ela vai ter uma consequência ali natural. Uhum. Eu acho que é importante também a gente distinguir, assim, da consequência lógica. Tem consequências que são naturais da vida, que vão acontecer e não tem muito, assim... o que a gente possa... E aí, complementando o que você está falando, né? Eu preciso colocar o casaco dentro de casa ou eu posso deixar para colocar o casaco quando estiver dentro do carro para poder chegar num local que vai estar aberto, né? Então, colocar essa regra, mas ter uma flexibilidade de que não precisa ser colocar o casaco em casa, mas eu posso colocar o casaco dentro do carro. Às vezes, a criança, com essa flexibilidade, você falando com ela, negociando com ela, ela vai entender a regra sem conflitos. Né? Então, assim, ela
talvez vá sair de casa, vai sentir aquele friozinho, já vai pedir o casaco, ou você combina com ela, olha, eu tô entendendo que você não quer botar o casaco agora, eu vou respeitar, mas antes de sair do carro, a gente precisa colocar o casaco, tudo bem? Então, você dá um tempinho ali, flexibiliza um pouquinho e muitas vezes você não precisa entrar em conflitos, como a Mavi falou, né? Escolher ali algumas batalhas para entrar, elas de fato são importantes, senão o seu dia a dia vai ficar exaustivo, né? Eu acho que entender a criança como criança, saber dessa fase de desenvolvimento é muito importante. E o conceito de criança, né, gente? Porque, assim, na nossa sociedade, às vezes eu vejo que o conceito de criança é virar adulto. Então, assim, a criança está passando pela infância, mas o foco é a vida adulta. Então, eu acho que existe um pouco, falta um pouco essa escuta para a criança. Essa coisa que você falou agora, de flexibilizar, você escutou o que ela falou ali, mas existe aquele combinado que saiu do carro vai botar o casaco, mas teve essa escuta. Eu acho que esse olhar para a criança é muito importante, né? Deve ser tão difícil, sabia? Sério, não é fácil, não é fácil. Não é fácil. Essa fala que você teve me lembrou uma questão assim de muitas vezes a pressão de tempo faz com que a criança fique ansiosa. E aí ela desregula. E a pressão de tempo do adulto também faz com que ela fique ansiosa. Com o adulto fique ansioso, né? Então ficam os dois ali desregulados, correndo contra o relógio, porque a agenda da criança é certinha, né? Não tem tempo para... Mini executivo. Não tem tempo para relaxar, não tem tempo para correr, para se organizar, né? Para brincar, para fazer as coisas com calma, né? Então, assim, são duas coisas que desregulam muito a criança. Pressão de tempo e cansaço. Então, assim, quando você tá naquele horário de fim de dia, fim de escola, criança cansada, você cansada, é um horário, assim, muito propício para todo mundo desregular. Mas aí ainda tem a natação. Ainda tem a natação, esse tem que correr com o relógio, porque a criança tem que se vestindo no carro. Exato. No final do dia, a criança está cansada, com sono desregulada, mas tem a natação. Depois da natação, tem a ginástica. Balé. Tem o balé, tem o futebol. Ele não gosta do futebol. Acho que ele não dá nem tempo de saber se ele gosta ou não, porque ele está tão cansado. E aí isso gera conflito. Exato. Gera conflito. Muitas vezes uma das tarefas do consultório é a gente sentar e olhar essa agenda da criança e ver o que está adequado, o que não está adequado. A gente tem visto crianças dormirem cada vez mais tarde, o que é muito ruim, né? O sono infantil, ele é muito importante para a criança Reparador. Se regular emocionalmente, aprender, né? Então, assim, o sono tem as suas seus infinitos benefícios. Então, assim, a gente cuidar para que esse horário das crianças seja respeitado, esse horário de sono é muito importante. A gente, quando dorme mal, Sim. passa o dia irritado, mais propício a se irritar, com certeza. Imagina a criança que não tem a função executiva, que não tem ali totalmente desenvolvida. Então, para ela é muito mais difícil do que pra gente. Fazer essa comparação, eu acho que ajuda sempre muito. Sim. Pensar muito, assim... até um caso que a Manu estava supervisionando de um paciente meu, se colocar no lugar da criança. O que você gosta de que façam com você quando você tá com raiva? Você tem algumas coisas ali que você não gosta. Quando você tá com muita raiva, muito estressado, você não gosta de que a pessoa que tá perto de você faça alguma coisa que pra você... Não te ajuda, né? Te atrapalha, não faz você regular, digerir a emoção, né? Pensar sempre assim, a gente não coloca a criança no lugar de criança. A gente acaba sempre colocando ali como se ela tivesse que ser um adulto também e tivesse todos aqueles recursos e ela não tem aqueles recursos que a gente tem. E às vezes a gente não tem também. A gente faz muitas coisas quer dizer, a gente não faz muitas coisas que a gente às vezes cobra da criança fazer e a gente mesmo não faz. A gente não tem essas habilidades às vezes que a gente cobra das crianças. Por exemplo, se regular em alguns momentos. É fundamental entender que a criança não tem os recursos que o adulto tem. Isso é uma coisa básica. Sim. Mas difícil Sim. no dia a dia. Sim. Difícil quando você tá, como você falou, Manu, com pressa e a criança... Quando está cansado. Exatamente, quando você está cansada, porque tem toda a questão do adulto envolvida. Sim. Do dia a dia, da rotina. E a questão da criança também
uma coisa que a gente não pode esquecer é que a criança precisa de previsibilidade. Perfeito. Sim. Essa palavrinha é palavrinha de ordem. É uma palavrinha da orientação de ordem. parental, sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouquinho disso, dessa previsibilidade? Por que é importante para uma criança pequena? Sim. Essa previsibilidade? Isso me fez lembrar minha caçula, né, a Sofia? Ela, todo dia de manhã, ela acorda. Mamãe, qual é a programação de hoje? Ah, que graça. E aí, Não todo tem como. dia eu falo pra ela, ou na véspera, né? Eu falo pra ela como é que vai ser o dia seguinte, assim. Porque isso dá uma organizada emocional nela, né? Ela vai entendendo como é que é o passar dos dias. Isso também vai ajudando ela a entender que terça e quinta é dia de natação e ginástica. Segunda e quarta é dia de descansar, né? Então, vai dando a noção do tempo pra ela também, né? Ela Dias vai de se semana organizando. e de final de semana, né? Mamãe, falta quanto tempo pra gente ir no show que a gente vai lá no final de semana? Ah, então faltam X dias, filha. Então, vamos botar aqui no calendário. Então, às vezes, uma pista visual para a criança, né? Escrever um calendário simples, só com os dias da semana ali, até o evento que ela está esperando acontecer, né? Isso também ajuda muito a criança a se organizar, pistas visuais. Então, essa previsibilidade é super importante. Outra coisa que quando você estava falando, né, de criança ser criança, quando a gente pergunta às vezes para os adultos, como que você se acalma? Eles não sabem dizer. Eles não sabem dizer se é de uma forma mais relaxante, se é de uma forma mais ativa, se é com atividade física, como a Vi falou, se é uma massagem, um ouvir música. Então, às vezes, eles não sabem o que acalmam eles. E aí, como é que eles vão ajudar a criança a encontrar coisas que acalmam ela mesma? Né? Então, muitas vezes, uma das primeiras coisas que a gente faz também no consultório é fazer com que os pais identifiquem o que acalmam as crianças. Qual atividade que elas fazem que acalmam elas. É massinha? É ouvir música? Enfim, sei lá, 1 milhão de possibilidades, né? Então, a gente já ajudar a criança também a orientá-la a fazer isso, que é a calma, quando a gente está percebendo que ela está começando a desregular. Então, eu tô começando a ver que você está ficando bravo. Vamos lá apertar uma massinha? Vamos lá brincar de massinha um pouquinho? Ou, tô começando a perceber que você está se irritando com essa brincadeira que você não está conseguindo encaixar. Vamos dar uma corrida no lugar? Vamos lá, corre aqui no lugar com a mamãe. Aí aquilo ali já... Pronto, já aliviou, já ficou engraçado, a gente já riu junto da situação e a criança já volta ali para aquela situação que estava incomodando de outra forma. Né? Então, a gente também dizer o que a criança pode fazer na hora da raiva, o que ela pode fazer, o que é certo fazer, o que ela deve fazer no momento em que está desregulando, também é uma ajuda fundamental que o pai e a mãe precisam dar. A Manu sempre fala pra gente em supervisão. Se você diz o que a criança não pode fazer, depois você diz o que ela pode fazer. Exato. Sempre. E acho que é uma dica que os pais podem levar muito assim pro dia a dia. Sim. Se você fala, filho, não mexe nisso aí, mas aí depois você pode falar, filho, não mexe na caneca que ela pode quebrar, mas você pode brincar com o seu brinquedo que eu trouxe pra você ali, ele tá guardado ali. Acho que é sempre redirecionar, né, o comportamento. Isso. Que aí você também vai dando para a criança oportunidades de se comportar de forma adequada e receber um feedback positivo. Né? Então, filho, olha, quando você estiver bravo, não pode pegar na caneca, porque ela quebra. Mas quando você estiver bravo, você pode pegar a almofada e dar uma apertada na almofada. Tá tudo bem, a almofada não quebra. E aí, quando ele estiver, né, ficando bravo, for lá e pegar a almofada e apertar, você vai ter a oportunidade de dizer para ele, boa, filho. Muito bem, você fez uma boa escolha para organizar a sua emoção, né? Ou para se acalmar. Que bom que você usou a estratégia que a gente combinou. Estou orgulhosa de você. Né? Então, assim, o feedback ele tem que ser bem específico também, né? Então, no comportamento que a criança fez e que é aquele que a gente quer aumentar de frequência. Então, isso a gente chama de reforço positivo, né? O reforço positivo é a gente dar uma consequência positiva, um comportamento adequado para que aquele comportamento aumente de frequência. Então, se ela fez uma boa escolha na hora que ela estava desregulando, é importante que a gente dê esse feedback. Lá na Tic Tic Tac, a Maria Vitória fez um trabalho incrível com uma maleta de emoções. No grupo 5. Ótimo. Acho que a Manu viu, né? Eu fui lá fazer uma visitinha e eu vi. E porque falar dessas emoções na escola ajuda bastante. Quando você está com a criança nesse momento, para a criança conseguir reconhecer essas emoções, né? Porque ela não sabe o que ela está sentindo, dar o nome à emoção. Então, isso vai virar um projeto fixo. Ótimo. Isso aí. Acaba sendo um trabalho de prevenção, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso me fez lembrar que lá na década de 90, né, minha mãe leu o livro do Daniel Goleman, que ele falava sobre educação das emoções nas escolas, né? Sim. E ela falava que era o sonho dela.
Eu falei, não foi à toa que ela teve 2 filhas psicólogas, né? Mas tudo bem. E agora, né, isso está acontecendo, porque na grade curricular do ensino fundamental, né, temos a educação socioemocional como obrigatória nas escolas. E isso é uma grande conquista, né? E agora vocês, na educação infantil, lidando com isso, melhor ainda, né? Muito. Quanto mais cedo a gente começar isso, Acho melhor. que quanto mais cedo as crianças aprenderem a nomear as emoções ali, começar pelas emoções básicas e aí ir subindo ali para as mais complexas um pouco depois, aprender ali as sensações do corpo, o que aquela emoção causa nela, para elas também tentarem reconhecer quando aquelas emoções estão vindo e aí não estão ali no ápice. É importante. E essa mala ajuda também, quando vai para casa, as famílias. A falarem sobre o assunto, né? Eu vi relatos. A mãe chegou para mim e falou, olha, eu me acalmei com aquela bolinha, eu fiquei apertando a bolinha e eu me acalmei, porque você falou que às vezes o adulto não sabe como que você pergunta, né? Exato. Como é que... Quando você perguntou, eu fiquei pensando assim, como é que eu me acalmo, né? Eu me perguntei também. Que Me bom! perguntando como é que eu me acalmo. Quando você falou, eu falei, gente, e aí, psicóloga. Pois é verdade. A gente não para pensar nisso. E essa maleta eu vi que está ajudando também as famílias. Sim. Eu acho bacana. E foi um projeto que começou de uma necessidade específica daquele grupo e ele foi se expandindo. E eu acho que as escolas deveriam ter esse projeto como um projeto fixo dentro dos grupos de educação infantil. Acho que a partir de 3, 4 anos, acho que a gente já consegue, respeitando ali aquilo que nós falamos inicialmente do desenvolvimento, conseguem de alguma forma, a gente consegue de alguma forma fazer isso. Acho interessante. E eu acho que além disso é uma coisa que está no cotidiano, né? Que tem que estar no cotidiano ali das professoras. Sempre. De nomear as emoções. Quando a criança vê ali, quando a criança tá triste, quando ela tá com raiva. Eu tô vendo que você tá triste, eu tô vendo que você tá com raiva. Então, eu acho importante, assim, antes de 4, 5 anos, ali no grupo 1, 2, 3, berçários, as professoras nomearem as emoções para as crianças e são elas ali o apego seguro da criança na escola. Então, elas que vão ajudar as crianças a se regularem, não vai ser a mãe. Exato. Então, aquilo que a Manu falou de ajudar a criança, como ajudar a criança a se regular, voltar para o cérebro racional, as professoras devem fazer na escola, né? E isso é a primeira etapa, na verdade, da regulação emocional lá na frente. Né? Então, a criança saber qual é o nome de cada emoção, como é que aquela emoção aparece no corpo dela, se é dando uma dor de barriga, se é fazendo ela ficar com a bochecha vermelha, se é fazendo ela tensionar, né, a musculatura. Então, a gente fazer a criança nomear, perceber no corpo, reconhecer os gatilhos, reconhecer quando está acontecendo a emoção ali, a flor da pele, são os primeiros passos para a gente conseguir uma boa regulação emocional mais para frente. Né? Mais para frente não, né? Naquela hora aí, ali no decorrer da vida dela. Tá? Então, a partir, né, assim, já bem pequenininho, como a Mavi falou, 2, 3 anos, fácil, já dá pra gente ir fazendo esse espelho, né, esse reconhecimento, dando pra ela essas informações que a gente tá percebendo dela, no corpo dela, na expressão facial dela, nos gestos, pra poder ela já ir fazendo esse reconhecimento emocional ao longo ali, já desde pequenininho, tá? E sem dúvida nenhuma é prevenção de saúde mental. Né, hoje a gente tem um monte de pesquisa mostrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Eu ia falar sobre a ansiedade, né, do adulto. Então, assim, os consultórios estão cheios, né? Então, a gente precisa urgentemente falar e cuidar das nossas emoções. É muito, muito importante isso. Então, fico muito feliz do Grupo 5 estar trabalhando essa maleta das emoções e vocês espalharem esse projeto aí para a escola toda. Eu acho que sim. Eu acho que evitaria tantas outras questões. Na verdade, você não está pensando lá no futuro, mas ao mesmo tempo você está trabalhando algo que no futuro vai reverberar de uma maneira muito bacana. Sem dúvida nenhuma. Porque eu vejo crianças com ansiedade na infância. Sim, 4 anos, 3 anos com crise de ansiedade. Sim. E as crises de ansiedade, elas têm ficado assim, cada vez mais intensas e cada vez com crianças mais jovens. Né? Então, por exemplo, na turma da minha filha mais velha, né, que tem 12 anos, muitas crianças com muita ansiedade diante de provas, né, diante de falas, assim, né, mais críticas. Autoritárias. Mais autoritárias. Então, assim, sem saber regular e sem saber gerenciar essas emoções dentro dela.
Né? E é claro que isso é um aprendizado ao longo de toda a vida. Tem a ver com o contexto, de como o contexto age, mas tem a ver como a criança também foi aprendendo a organizar as emoções dela ao longo da vida. Né? Então, a gente a Sofia, por outro lado, como já começou também a trabalhar isso mais cedo, ela hoje já fala de assertividade, que é um conceito, assim, super difícil de habilidades sociais. É difícil que mesmo. Lá na frente tem um monte de adolescente e adulto que não conhecem esse conceito de assertividade, né? Que é você conseguir se colocar, dar o limite do outro, mantendo o respeito mútuo, trazendo uma solução e uma sugestão de solução, mas dizendo não, que é importante que você diga, né? Então, ela hoje, na escola dela, está aprendendo sobre assertividade aos 6 anos. Olha que maravilha. Vai chegar lá na adolescência super assertiva, se Deus quiser. Mas né? Psicóloga, né, Manu? Também tem isso, de 2 psicólogos agora, né, coitada? Então, mas, enfim, esse ambiente acadêmico, né, trazendo também esse conjunto de informações e de aprendizado para elas é fundamental, né? Então, vão crescer realmente com uma noção das próprias emoções, dos próprios comportamentos, da forma que se regulam, da forma que se irritam, o que podem fazer para se acalmar, com conhecimento muito melhor do que as gerações anteriores. E é tão importante lá na frente, para ela, isso vai ser tão importante lá na frente, para ela resolver problemas. Sim. Pra ela passar pelas dificuldades, assim, do cotidiano, do dia a dia. Com certeza ela vai saber enfrentar melhor do que muita gente. Sim, sim. E uma das coisas que são, assim, me veio agora também falando sobre isso, muito, muito valioso é você validar a emoção da criança. A partir do momento que você valida a emoção dela, ou seja, é reconhecer o que ela está sentindo e nomear para ela, é meio que ela já tira ali um peso das costas dela. Tipo, pô, ele tá me ouvindo, ele tá me entendendo, ela tá entendendo o que eu tô querendo dizer e não tô conseguindo falar em palavras. Né? Então, quando você valida a emoção, já é meio caminho andado para ela conseguir se regular, sabe? Os pais confundem muito validar a emoção com validar comportamento. Isso. São coisas muito diferentes. Validar a emoção é ali você reconhecer, como a Manu falou, o que a criança tá sentindo. E validar o comportamento é você ali reconhecer, reforçar aquele comportamento que a criança fez. Então, são coisas diferentes. Às vezes, as famílias acham que validando a emoção, eles vão estar validando o comportamento da criança. E não, você pode distinguir, fazer essa distinção entre emoção e comportamento. São coisas diferentes. Eu falo que valida a emoção e limita o comportamento. Né? Então, você pode sentir raiva, mas você não pode bater em ninguém. Então, o que vocês estão dizendo que validar não é ceder. Não, de fato, não. Não é, mas não. As pessoas confundem muito isso. Validar com ceder. Então. Achar que estão sendo permissivas. Isso. Eu estou ouvindo muito, eu estou sendo permissiva com esse comportamento, com esse sentimento. Existe uma confusão aí, gente. O que vocês acham disso? Muita. Então, vamos tentar ajudar. Então, a gente valida a emoção, a gente diz pra criança, tá tudo bem você sentir raiva, mas não tá tudo bem você bater. Nessa hora, ao invés de bater, você pode se afastar, você pode pedir ajuda para um adulto, você pode ir para o seu quarto. Aí entra aquela outra regrinha anterior, né? Dizer o que ela pode fazer. Então, eu limito o comportamento inadequado dela, mas eu não limito a emoção. Porque se eu limito a emoção, eu perco a conexão com a criança. E aí ela vai falar com quem sobre o que ela sente? Ela se torna uma pessoa vulnerável, ela não tem ali com quem falar sobre o que ela está sentindo. E ela vai falar com alguém que vai dar ouvidos a ela. E a gente não sabe quem é essa outra pessoa. Quem será essa pessoa? Na adolescência, isso é super perigoso, né? Então, assim, se eu crio uma conexão em casa, se eu crio um caminho de comunicação e validação da emoção em casa, limitando o comportamento, eu evito problemas lá na frente, bem sérios, né? Então, é isso. Então, limitar o comportamento, não a emoção. Porque, às vezes, tem aquela coisa de dar um limite de uma maneira que acaba com tudo. Acaba com a emoção, não pode falar sobre aquela emoção, não pode sentir, não pode chorar, não pode... Bom, sim. E aí mistura tudo num saco só. Num saco só e vamos em frente. E aquilo fica ali sem ter para onde ir, né? Sim. Não chora, você já é tão grande, já é uma criança tão grande. Te escuta muito. Isso. Ou não chora, homem não chora. O que a gente tava vendo esse fim de semana que apareceu em alguma coisa, acho que foi na TV, que apareceu um batizado, assim, aí o padre fala... Foi. Apareceu um batizado e o padre falou, quando o bebê foi
Jogou água. Jogou água. O bebê levou um susto, provavelmente. Aí começou Foi a chorar. Uma série, é. Aí começou a chorar. E aí... Aí o padre fala... Não, Homem... ele não chorou, foi ao contrário. Ele não chorou. Exato. O bebê não chorou. E aí o padre fala... Isso, o homem não chora. Uhum. É. E aí vem aquela coisa das outras gerações, né, gente? Que vem atropelando, que às vezes as pessoas não sabem lidar com essas coisas que vêm, que às vezes a gente nem sabe de onde veio, e vai passando de uma maneira que eu fico impressionada. Sim. É um pouco de geração em geração. E aí a gente pode aproveitar e linkar, né? O que da geração passada a gente pode aproveitar e o que a gente pode passar um pouquinho, né, de lado e trazer coisas mais atualizadas, mais validadas, mais, né, balizadas pela ciência. Né? Então, assim, o choro, ela é uma reação quase que automática do corpo. A gente tem algum controle sobre ele, mas chega uma hora que ele vem, mesmo sem a gente controlar. Pulam. Exato, né? Então a gente tem algum controle, mas a gente não tem 100% de controle. E o choro é uma forma da gente diminuir a intensidade emocional. Ele não resolve o problema, mas ele diminui a intensidade emocional. E aí, diminuindo a intensidade emocional, a criança fica mais bem regulada e você consegue depois conversar com ela melhor. Né? Então, deixar ela chorar, né, faz com que você consiga diminuir a intensidade emocional para depois você conseguir conversar com ela sobre as soluções. Então, o choro não vai resolver o problema, mas ele vai ajudar a gente a depois se acalmar, se organizar para pensar em soluções. Né? Então, quando você oferece um espaço de escuta, de conexão, de acolhimento, de validação da emoção, depois você consegue buscar soluções junto com a criança de uma forma muito mais fácil. Né? Na porta das escolas, a gente vê muita criança chorando, né? E a gente vê depois o pai chorando porque, às vezes, não deixou a criança chorar e aí ele mandou a criança para a escola chorando e ele ficou depois cheio de culpa e aí ele vai chorar no portão da escola porque, né, tá ali preocupado ou tá se sentindo culpado e aí olha a onda de emoção, né? É uma mistura de emoções. Então, a gente entender que a criança pequena, né, na faixa etária da educação infantil, é uma mistura de emoções. Na porta da escola, quando briga com um amiguinho dentro da escola, às vezes elas não sabem nomear. Às vezes elas ficam com raiva, às vezes elas ficam tristes, às vezes elas estão com saudade, às vezes elas estão cansadas. E o choro pode vir por qualquer emoção. E às vezes elas estão com mais do que uma emoção. Mais do que uma emoção ao mesmo tempo. Exato. Então... Difícil, hein, gente? Mas não, mas assim, eu acho que hoje em dia a gente já consegue... É muito material sobre isso. Antes a gente não tinha tanto acesso a tanto, falando de gerações, né? Voltando à questão das gerações. E aí vinha uma coisa só e aquilo parecia que virava uma lei. E aí todo mundo ficava falando a mesma coisa. A questão do filho único, por exemplo. Ter filho único, quem é filho único? Aí era uma coisa assim, é egoísta, precisa ter outro filho porque o filho egoísta tem outro filho. Se você quiser ter outro filho, para ter outro filho, não porque o primeiro filho vai ser egoísta, ou ele não vai saber dividir, ou ele não vai saber... E tem muito isso. A sociedade, você carrega muito essas coisas. São muitas regras, né? Da sociedade, de outras gerações. E hoje em dia a gente já encontra muito material, muita literatura que possa... Sim. Né? Ao contrário, que diga sobre o contrário. Isso me fez lembrar assim, o conceito de parentalidade consciente. Né? Hoje em dia, ter um filho é uma opção. Precisa ser uma opção, não é uma obrigação. Né? E não é porque um filho sozinho vai ser isso, assim, aquilo outro. Não tem nenhuma regra em relação a isso. Se filho, as oportunidades sociais, contextuais, educacionais, ele vai saber dividir como qualquer outra criança. Aprende. Estava lendo ontem isso sobre 2 filhos e irmão. Os pais às vezes acham, isso é um assunto legal de falar, que os pais às vezes acham que tem que colocar a mesma regra para os 2 filhos. Ixi, e que não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, que o filho mais novo vai dormir às 8 e o filho mais velho pode ir dormir às 10 e tá tudo bem, não tem problema. Perfeito. Isso é super importante. Super, né? Até porque quando o filho mais velho fizer 18 anos e puder dirigir, o mais novo não vai poder. E aí, vai fazer o quê? Né? Como é que ele vai lidar com essa regra diferente? Que
vida Vida impôs, toda teve né? A vida toda igual. foi igual, por que vai É. ser diferente agora? E aí você vai ter um problema muito mais grave, né? Isso é super importante, né? O que uma criança de 6 anos pode e é capaz de fazer é completamente diferente do que uma de 12 pode e é capaz de fazer. Aí entra Né? no As regras desenvolvimento, não né? podem ser iguais, né? Aí entra o conceito de equidade. A gente dar para cada um o que cada um precisa, né? Então, um precisa dormir X hora, o outro precisa dormir outra Y hora, né? Então, não dá pra gente dar a mesma coisa para as duas crianças porque elas têm necessidades diferentes, né? Aí eu brinco lá no consultório quando chega uma criança reclamando disso. Porque meu irmão pode fazer isso e eu não posso. Eu falei, é verdade, mas já pensou se toda vez que ele fosse tomar uma vacina você tivesse que tomar também? Né? Como é que ia ser? Você ia gostar? Né? Ia ser a mesma regra também. Aí a criança já me olha assim. Já para pra pensar. Já para pensar. Ou se seu irmão tivesse que usar aparelho dentário e você também, mesmo sem precisar, já pensou? Aí ela fica me olhando assim, eu falei, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua regra, cada um tem a sua idade, sua habilidade, sua necessidade. Então, a regra pode ser distinta, ela não pode ser incoerente. A incoerência mas ela pode que ser distinta, né? A incoerência que é uma coisa muito importante, né? Sim. A incoerência do adulto nas ações, a incoerência do adulto quando ele pede para a criança o que ele não faz. Isso. Essa hora Tanta coisa. que é muito assunto, né, gente? É muito assunto. Dá pra gente ficar aqui até amanhã falando disso. Mas a gente pode fazer um outro... parte 2. parte 2. Estuda muito habilidade social. E aí, nessa faixa etária, tem também tudo a ver com isso, né? Com desenvolvimento. Eu brinco com as minhas alunas que a habilidade social é 24 horas por dia, em todos os contextos, em todas as situações. A gente está o tempo todo precisando lidar, né? Com os outros, com as pessoas. E isso é habilidade social. Tem um encontro aos sábados. E tem. Como é que é isso? Como é que é isso, Manu? Tem que... É só para paciente ou não? Como é que é isso? Porque a Maria Vitória... Ela sai e fala, eu vou no grupo de habilidades sociais. E eu falo, gente, eu acho incrível isso. Isso é um trabalho muito legal. Agora temos a Mavi e a Natália com a gente. Um grande prazer, uma grande alegria. É um trabalho que eu e o Caio, meu marido, psicólogo também, professor de teatro, a gente fez há 13 anos atrás, a gente começou esse trabalho, em que a gente trabalha com crianças e adolescentes, adultos jovens, nesse aprimoramento das habilidades sociais. Né? As habilidades sociais, elas são um conjuntão de comportamentos que envolve comunicação, assertividade, negociação, solução de problemas, empatia, entendimento das habilidades não verbais, gestos, né? Enfim, expressões faciais. Enfim, é um trabalho super rico, super legal, que ajuda muito também na regulação emocional. Né? Porque lá a gente tem uma etapa do trabalho que a gente ensina as crianças a fazer a respiração, a fazer relaxamento. Tem as regras em que são muito claras o que pode e o que não pode. Então, as crianças também vão aprendendo ali o lidar com as regras, o convívio com o outro, a negociação. Eu quero fazer ou eu não quero fazer essa atividade. Entendi, mas o seu grupo precisa de você. Então, será que você pode contribuir de alguma outra forma? Então, você não quer fazer atividade, você pode me ajudar a filmar? Então, hoje... a atividade. Então, a gente vai ajudando a criança também a flexibilizar, a buscar soluções, a entender a importância dela dentro de um grupo. Enfim, é um trabalho bem legal. Eu acho que isso aí é um tema para a gente marcar um outro podcast. Exato. Por isso que eu falei isso. Estou à disposição. Queria agradecer. Obrigada. Dizer que foi incrível. E que eu acho que esse próximo encontro, a gente pode falar sobre essas habilidades. Fazer um encontro só para você explicar para a gente isso. Tá Maria ótimo. Vitória, o que você acha? E agradecer muito. A gente pode chamar a Nath. Combinado, Pode. Isso. Eu chamo o Caio também, se puder. A gente Verdade. enche a mesa Isso, e pronto. Isso, adoro. Eu vou aprender muito com vocês. Muito obrigada, tá? gente. Pela oportunidade e espero ter Obrigada. contribuído um pouquinho. Bastante, bastante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada.